Bem, irmãos, estamos chegando ao final do livro, ao Word to the Little Flock, uma mensagem ao pequeno rebanho, o primeiro livro do Espírito de Profecia, escrito pela senhora White. E como são as ironias, né? Porque este capítulo 7, que tem por título O Templo de Deus, esse capítulo é um grande anticlímax de todo o livro. E eu vou ler para vocês, vão entender o que eu estou falando, tá? Então, deixe-me continuar lendo a partir desse parágrafo em destaque aqui. O Sr. Tiago White vai dizer o seguinte: portanto, quando Cristo terminar seu ministério no santuário celestial e redimir o seu povo, não haverá mais utilidade o templo da Nova Jerusalém, assim como não houve mais utilidade o templo da Velha Jerusalém. Após Jesus pregar a lei cerimonial na cruz, João teve uma visão da cidade santa descendo, Apocalipse 21:10, no final dos 1000 anos. Em Apocalipse 20, versos de 7 a 9, João diz o seguinte: eu não vi nenhum templo nela, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Repetindo Apocalipse 20, de versos 7 a 9, João diz: eu não vi nenhum templo nela, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu templo. Apocalipse 21, 22. Ele não nos diz o que aconteceu com o templo, mas, ao dizer que não viu nenhum templo ali naquele momento, indica que antes ele tinha visto um templo ali. Por uma questão de lógica, se João disse que não viu o templo, porque Deus, o próprio Deus, e o Cordeiro, Jesus Cristo, são o templo. Ele não disse que não viu um templo ali, porque antes existia um templo. Ele foi bem claro em dizer que o templo da Cidade Santa é o Senhor Deus e o Cordeiro Jesus Cristo. Então, o fato dele ter dito que não havia um templo no céu e do senhor Tiago White dizer que não havia um templo no céu porque antes existia, a Bíblia nos diz que, sendo este templo o próprio Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, fica a questão: Deus destruirá a si mesmo? Porque João diz que o templo do céu é Deus e o Cordeiro Jesus Cristo. Será que Deus deixará de existir? Deus cometerá suicídio ou fará alguma coisa dessa natureza? E aqui, irmãos, nós temos uma informação interessante. Por quê? Porque se o Sr. White admite que não existirá um templo no céu por ocasião da vinda de Jesus Cristo, vocês devem se lembrar que a Sra. White, durante toda a narrativa do livro, ela viu um templo no céu, e ela adentrou este templo no céu, ela adentrou o Santíssimo, não é? E ela assistiu ao banquete onde estavam todos os salvos, os santos que Deus havia resgatado, não é? Para si, da morte. Então todos estavam no céu para a ceia com o Senhor. E nesta ocasião, a Sra. White diz que Jesus Cristo tirou alguns alimentos onde ele levou para esta ceia com os santos salvos, ele tirou de dentro do próprio templo. E a Sra. White se defendeu das acusações de haver falado com mortos, dizendo que essa visão era uma visão do futuro. Ela só esqueceu de combinar com o Sr. White que por ocasião da vinda de Cristo, esse templo não existirá. Então,
na ocasião em que ela participou, onde ela assistiu pelo menos a ceia dos santos no futuro, não deveria haver templo no céu, segundo ela mesma e segundo o próprio Sr. White. O que nos leva à questão de que esta visão que ela afirmou ter do santuário do céu só poderia ter acontecido nos dias atuais da Sra. White. Então, nós voltamos àquela questão de que a Sra. White teve uma visão do Santíssimo no céu nos dias em que ela estava viva. Logo, aqueles irmãos e todos os personagens bíblicos que a Sra. White assistiu no céu, ela assistiu enquanto ela estava viva nos seus dias. Então, obviamente, ela conversou com pessoas que haviam morrido, não é? Antes da vinda de Cristo. Nós voltamos àquela questão, não é? Ainda, irmãos, tratando sobre o serviço do templo, e eu não preciso explicar nem para os próprios adventistas que tudo no serviço do templo era uma figura de Deus e era uma figura de Jesus Cristo, não é? O pão da propiciação que havia no templo, ele simbolizava Jesus, o pão da vida. A Shekinah que havia no templo, a menorá que havia no santo, não é? Com as luzes, ela representava Jesus, a luz do mundo. Os cordeiros que eram sacrificados no serviço do templo representavam a Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. A água com que eles se lavavam, com que eles se purificavam, simbolizava Jesus, a água viva. E o Santíssimo, dentro do Santíssimo, a Shekinah, era a presença de Deus. Então, o próprio Santíssimo do céu era a figura de Deus, o Pai, não é? Então, em conformidade com o que João disse, o templo que existe no céu, ele é a figura verdadeira do qual o templo da terra era apenas uma ilustração. A realidade do templo do céu é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos nos aproximando do final do livro e eu gostaria de convidar vocês a lerem 1 João, o livro de 1 João, o capítulo 4 e o versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, analisem, irmãos, se o espírito de profecia que você conhece é realmente o espírito enviado da parte de Deus para nos trazer orientações, tá bem? Em Deuteronômio, no capítulo 18 e no verso 22, eu estou folheando aqui a Bíblia enquanto falo com vocês, nós vamos encontrar a seguinte informação: se o profeta proclamar em nome do Senhor, não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Tá bem, irmãos? Porque nós vamos encontrar no espírito de profecia da Sra. Ellen White muitas ameaças para aqueles que não acreditam nela. Eu não trouxe todas elas aqui, porque nós estamos lendo apenas o primeiro livro da Sra. White. Mas se vocês realmente conhecerem a literatura da Sra. Ellen White,
vocês vão verificar quantas ameaças ela fazia para aqueles que não acreditavam na mensagem dela, como rejeitando a própria palavra de Deus. Em Atos, o capítulo 17, o verso 11, nós vamos encontrar o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, você que se diz leitor e admirador dos escritos da senhora Ellen White, será que você alguma vez já leu os livros dela com a Bíblia em paralelo para descobrir estas informações e verificar se elas estão em conformidade com a palavra de Deus? Então, irmãos, e ainda falando sobre esse assunto, deixa eu perguntar mais uma coisa a vocês. Se no primeiro livro da senhora White nós encontramos tantas informações impactantes, conflitantes com a palavra de Deus, tantas informações escandalizantes, nós estamos lendo apenas o primeiro livro da senhora White. O que mais nós podemos encontrar nas outras literaturas da senhora White? Você realmente tem estudado elas, comparando com a Bíblia, para ver se o que você encontra nos escritos da senhora White realmente estão em conformidade com a palavra de Deus? Então, irmão, e no lugar de você estar revoltado ou com raiva de mim nesse momento, eu aconselho, irmão, que você adquira este livro também, que você compre este livro. Este livro é o primeiro livro escrito pela senhora Ellen White, tá? E leia este livro. Convide seu pastor para ir na sua casa e você ler esse livro juntamente com ele. Então você pergunta para o pastor sobre as informações que estão contidas nesse livro, tá bem? Seja bereano. Você realmente cumpre a palavra de Deus? Então você realmente testa se os espíritos que falam a você realmente falam em nome do Senhor? Você faz isso? Você obedece a palavra de Deus? Neste quesito, você é nobre como eram os bereanos, estudando para ver se as palavras da senhora White realmente estão em conformidade com as palavras de Deus? Você realmente é um bereano? Então, irmãos, no lugar de você estar revoltado ou com raiva de mim nesse momento, você deveria fazer como eu fiz, ser um bereano. Adquira este livro, compre este livro, leve para sua casa, leia, mostre para o seu pastor, pergunte para ele sobre o que está escrito neste livro aqui. Apenas nesse livro, assim, apenas para compor este livro aqui, ele tem um total de 75 páginas, como você pode ver. Apenas para compor este livro, que tem apenas 75 páginas, olha como ele é fininho. Neste livro, em uma boa parte dele é o apêndice, onde a senhora White explica, né, as situações em que ela passou, os questionamentos que ela já vinha recebendo neste ano, por causa dos outros escritos, panfletos que ela havia escrito. Então, apenas para compor este livro aqui, nós temos textos do senhor Joseph Turner, que era um missionário do movimento adventista. Nós temos textos copiados do senhor William Foy, não é? E nós temos textos do profeta Joseph Smith, profeta dos Mormons, que também foi copiado. Apenas neste livro aqui também nós temos a menção do desapontamento de 1843, nós temos a menção do grande desapontamento ocorrido em 1844 e nós temos a menção de um novo desapontamento que talvez você nem conhecesse, ocorrido em 1845, tá? E você deve se recordar que no prefácio do livro, o Sr. White, ele afirma que algumas posições estabelecidas que haviam sido modificadas e algumas sentenças, algumas palavras e frases que haviam sido omitidas, que a senhora White daria explicação sobre
estas informações, né, que haviam sido omitidas em seus livros. Então vamos à explicação da senhora White no apêndice do livro, então, tá? Ela vai dizer o seguinte: a minha atenção foi recentemente chamada para um panfleto intitulado Comparação dos Primeiros Escritos da Senhora White. O escritor afirma que porções das minhas visões anteriores, que estavam na primeira impressão, foram suprimidas na minha obra recentemente publicada sob o título Primeiros Escritos, não é? Então, o crítico da senhora White afirma que quando ela lançou este livro, que nós conhecemos como sendo o primeiro livro da senhora White, conhecido como Primeiros Escritos, que ela havia retirado porções que ela havia escrito anteriormente, né? Segundo ela, este rapaz escreveu um livreto enumerando as partes que a senhora White havia retirado de seus escritos anteriores, não é? Que não, por exemplo, constam no livro Primeiros Escritos. E ele conjectura que uma razão para tal supressão é que essas passagens ensinam doutrinas que agora são repudiadas para nós como um povo. Então, será que a senhora White realmente ela removeu porções dos seus livros? Vamos verificar aqui. Então, é o seguinte: nesta parte aqui que está destacada, vocês vão verificar que, obviamente, o texto é em inglês, mas a tradução dele é o seguinte. Ela vai dizer: desistiram do clamor da meia-noite e da porta fechada, por considerarem-nas como sendo coisas já passadas. Então, ela vai dizer aqui que eles desistiram do clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite era uma doutrina onde eles mencionavam a preparação para a vinda de Cristo que ocorreria no ano de 1844, né? E que culminou com um grande desapontamento. Ela chamava essa preparação para essa segunda tentativa da vinda de Cristo, que foi o grande desapontamento de 1844, ela chamava essa preparação de o clamor da meia-noite. E a doutrina da porta fechada, como vocês já sabem, era uma doutrina que dizia que aqueles que não aceitaram a pregação do senhor Guilherme Miller da volta de Jesus em 1843 e posteriormente em 1844, que essas pessoas não existia a possibilidade de salvação para essas pessoas, tá bem? Então, como vocês podem ver, a acusação dela ter abandonado doutrinas que ela recebeu como visões vindas do próprio Deus, ou seja, a senhora White, ela rejeitou doutrinas que ela recebeu em visão do próprio Deus. Portanto, ela discordou de Deus. Deus mandou visões, revelações para a senhora White, que ela considerou que estavam erradas. Então, Deus, nós sabemos que Deus não pode mentir, que Deus não pode enganar, mas ele mandou visões para a senhora White, das quais ela discorda. Algumas citações aqui, vamos encerrar com mais algumas citações da senhora White, para que você, meu irmão, reflita, tá? A partir de agora, em quem você irá acreditar, uma vez que a palavra da senhora White e a palavra de Deus não são equivalentes, não são a mesma coisa, tá bem? Deixe-me ler aqui
mais esse trecho aqui para você e depois nós vamos ler aqui uma carta aos Hebreus. A senhora White diz o seguinte aqui: nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, nos dias atuais, segundo a senhora Ellen White, ele lhes fala pelos testemunhos de seu Espírito. E aqui eu não preciso dizer para nenhuma adventista que quando ela se refere aos testemunhos, nós temos vários livros com o título Testemunhos para a Igreja, não é? E também quando se refere-se ao espírito de profecia, nós entendemos como adventistas que esses testemunhos, aliás, o espírito de profecia a que a senhora White se refere, também faz menção aos seus livros. Mas ela parafraseou Hebreus no capítulo 1 e nos versos de 1 a 3, onde diz o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que Jesus Cristo assentou-se à direita de Deus, que é a Shekinah, que é o Santíssimo no céu. Ele assentou-se à direita de Deus assim que ele terminou o seu sacrifício na cruz. Ele não esperou 1844 para ir até o Santíssimo e sentar-se ao lado do Pai. Então, mas outra coisa, deixa eu perguntar para você. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo. Deixa eu me perguntar a você, irmão, quem é que fala a você nesses últimos dias? Jesus Cristo ou a senhora White através dos seus livros? Quem é que fala a você, meu irmão, nesses últimos dias? A senhora White, ela removeu Jesus Cristo desse texto para fazer uma propaganda de seus livros. Eu quero perguntar a você, quem é que fala a você nesses últimos dias? A senhora White ou o Senhor Jesus Cristo? Ainda em outro texto, que é utilizado apenas como propaganda pela senhora White, em Apocalipse 19:10, nós vemos o seguinte: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, irmãos, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. O espírito da profecia é dar testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é a razão de existir as profecias. As profecias, elas foram escritas para dar testemunho de Jesus, para que quando Jesus Cristo estivesse em nosso meio, nós o reconhecêssemos como o nosso Senhor e Salvador, porque as profecias falavam dele. Deixa eu perguntar para você então, meu irmão. O que é o testemunho de Jesus? É o espírito da profecia? O testemunho de Jesus é o sentido de existirem as profecias? Ou o testemunho de Jesus são os livros da senhora Ellen White? O espírito da profecia é dar testemunho de Jesus? Ou o espírito da profecia
são os livros da senhora White. Eu gostaria de encerrar esta mensagem para você e a leitura deste livro, lendo para você 2 Coríntios, o capítulo 13 e o verso também 13. Segundo Coríntios 13, 14, aliás, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Tá, irmãos? Esse é o meu desejo, que você, irmão, prove se os espíritos a quem você lê a literatura realmente procedem de Deus, tá bem? Esse é o meu desejo para você, irmão. Eu não fiz a leitura deste livro por ódio, eu fiz a leitura deste livro apenas para que você conheça realmente a literatura da senhora dita profetisa da Igreja Adventista, que você possa comparar com a ciência, com a história, com os jornais de época, com todos os documentos que estão à sua disposição para você verificar se você está realmente seguindo a palavra de Deus ou se você está observando a palavra de homens, tá bem? Faço isso com carinho e desejando que você encontre a verdade e que essa verdade possa ser, a partir deste momento, a âncora da sua vida. Te desejo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.